Olá, pecadores, pecadores, CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, um só rebanho, um só aprisco, uma só igreja, um só povo, um só Deus, um só pastor. Congregação cristã no Brasil. Só lá que você vai achar o Senhor Jesus. É só lá. É só lá que você vai ser encontrado pelo Senhor Jesus. Você não vai ser encontrado em outro lugar. Outros lugares são filhas de Agar, são filhas da concubina. A congregação é filho do pai e da mãe original. As outras são filhos da concubina que não herdarão a vida eterna. Só os filhos têm herança. Os filhos da concubina e nem a concubina têm herança. O marido dá um negócio ali para viver ali, mas não tem herança. Graça só na CCB. Para que você está no santo canal, chupa críticos. Chupa cristãos de Iraque. Você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, nessas criaturinhas dos infernos. Aqui o canal que mana leite, mel, azeite, trigo, todos os santos grãos, para se fazer os bolos asmos, coscorões asmos e os santos pães da proposição. Ó, tem um áudio aqui. Tem um áudio aqui. E eu vou explicar aqui umas coisas para quem quer se salvar. Para quem quer se salvar. Você quer se salvar? Você não é do tipo cristão de Iraque, de merda, que diz que obras não salvam? Tem um áudio aqui, ó. Vou rodar aqui um pouco de áudio e vou passar a visão aqui da coisa. Eu sou um pregador disso. Pregador de Bíblia, de evangelho nato, de evangelho de verdade, de Bíblia nata, raiz. Sabe, não sou adúltero, nem corrupto, e nem perverso. Eu nem faço a interpretação adúltera da Escritura para ganhar money ou blá, 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 ou bajulação. Aqui a verdade é cortante. Se liga na visão aqui. Ó. De Deus foram vendo a necessidade de mudar desde o nome, que chamava-se no início Projeto Resgate, depois Missão Resgate, e agora por último... Eu vou lhe explicar para você. Não, você está ouvindo palavra pregada na congregação de uns tempos para cá? Você está vendo que é só sofrimento, só guerra, só luta? No Brás, em qualquer lugar que você vá. Até eu ouvi um áudio aí de um culto lá em Dublin, lá na Irlanda. Irlanda ali faz parte do Reino Unido, pertinho ali da Inglaterra, de Londres. E lá a mesma pregação de luta, guerra, sofrimento. Por que esse povo está sofrendo? Porque esse povo está sofrendo. Castigo, meu filho. Acerto de conta, porque eles não fizeram o que tinha que fazer no tempo oportuno. Escute. A missão do amor. Missão então do amor. Ficou agora como missão fraternal. Missão fraternal. E não só visitar quem... Isso aqui é um ancião pica-boi, ancião carrapateiro, lá do centro, que teve a tal da missão fraternal e busca dos miseráveis dom falsificado. Que é? Mas os enfermos, aqueles que Deus trouxesse no nosso coração, escute. cumprir... Não, escute. Ele está dizendo que a missão não é só para quem está... Ou seja, eles trocaram. Por que eles mudaram o nome de missão resgate para missão tal fraternal? Que a missão resgate era para buscar aqueles parados ou expulsos por certos motivos, tipos que saíram da Jandira. Eles mudaram para fraternal, porque missão fraternal, por causa disso aqui que ele vai falar. Escute. Missão fraternal. E não só visitar quem está parado, mas os enfermos, aqueles que Deus trouxesse no nosso coração, para cumprir realmente o que o Senhor Jesus ensinou.
Então, o Senhor tem que trazer no coração para um cabra visitar, sendo que o Senhor Jesus já deixou o mandamento. Não, esses vossos capetas, ele quer que o Senhor mostre de novo. Que era que estive enfermo, foste me visitar. Estive preso, foste me ver. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. E os discípulos falaram, mas quando é que você esteve nessa situação que nós não vimos? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então essa missão fraternal engloba até a irmandade que está congregando. Então a missão fraternal é para isso. Agora, depois de 100 anos, quase um século, é que esses caras cismaram em botar uma porcaria, essa merda de missão fraternal, diz eles que é para cumprir o mandamento lá que o Senhor Jesus falou, tive enfermo, visitaste-me, fui estrangeiro, hospedaste. Depois de 100 anos, agora eles resolveram tentar cumprir o mandamento. Que é vagabundo ainda, porque missão fraternal, o que o Senhor Jesus disse ali, é para todo mundo fazer em seu particular. Não é uma missãozinha fraternal de merda. E aí, depois de 100 anos, eles estão agora com esse discurso aqui. O setor 9. E por que isso acontece? Aqui, ó. E aí esses caras, eles acham que é no tempo deles. Eles não respeitaram. Então se liga aqui na visão do cavaleiro. Você tem que respeitar o tempo oportuno que Deus te deu para fazer as coisas. Não vai fazer que nem Esaú, que nem eu falei aqui. Você é leviano e troca tudo pelo algum favorecimento que vem pela frente, aí troca o tempo oportuno de fazer as coisas, ou por um sono, ou por uma soneca na tarde de domingo, ou por uma soneca no sábado à noite, ou mesmo no dia de semana, e não vai visitar alguém, ou não faz nada por ninguém. Você não respeitou, desprezou o mandamento do Senhor. E aí, meu filho, quando o Senhor for acertar a conta contigo, no tempo de acertar a conta, você está lascado. O problema da congregação é isso aqui, velho. O problema de cristão de Araque, de crente de Araque, de falso crente, de adúltero bíblico, é que ele não respeita o que é de Deus. Ele só fala. Quando o Senhor Deus... qual é o problema... na congregação, ou em qualquer coisa. É ruim ser pobre? Né? Claro que é ruim ser pobre. Mas o que é pior do que ser pobre? É você ser ignorado. É você ser desprezado. É você ser invisível. Porque ser pobre já é ruim. Mas a Bíblia, quando fala aqui de pobre, não está falando necessariamente que você passe fome. Não, você pode ter uma casinha própria, você pode ter lá uma vidinha modesta, regada, modesta. É ser pobre. Qual é o problema disso? É a pobreza em si? Não. Você tem o que comer relativamente bem? Tem o que vestir? Não é a roupa de luxo, mas isso aí não quer dizer nada. Você tem o que se vestir? Tem. Você tem o que comer? Tem. Você tem café, almoço e janta? Tem. Você tem até uma casinha própria? Casa humilde? Tem. As suas coisas da sua mobília é mais ou menos humilde? É. Você é pobre? É. Porque você não é rico. Qual é o problema disso? É assim? Não. O problema dessa vida modesta, velho, é que você é ignorado. Isso é o que pega. É você ser ignorado, desprezado, invisível, no meio de um povo grande que se diz família de Cristo. O que pega é isso, meu filho. É a indiferença. É o desamparo. Porque você vive uma vida modesta, você, por exemplo, não tem dinheiro no banco. E aí, se sua geladeira quebra, você está desamparado. Você vai ficar sem a geladeira. Se seu fogão quebra, uma boca lá dá problema, você vai ter que usar 3.
Se der problema em duas, você vai usar duas. Se sua cama quebra, se o seu guarda-roupa quebra, você vai padecer aquela necessidade. O problema, além de você padecer essa necessidade, é o desamparo que você tem estando no meio de um grande povo. Porque você vai padecer aquela necessidade e não vem, velho, um mísero irmão seu que se diz crente em Jesus Cristo te ajudar. Ele nem quer saber. Esse é que é o problema. Não é simplesmente a sua geladeira pifou, o seu guarda-roupa quebrou, a sua casa está dando goteira. É que você não tem, velho, um amparo, uma mão amiga, uma força, um irmão para dizer, irmão, posso te ajudar? Irmão, eu vou vir aqui ajudar o irmão. Você não tem isso. Isso que é o pior, meu filho. Não é ser pobre. É que quando você é pobre, você não tem dinheiro no banco. Então, você não tem dinheiro de chegar lá na loja lá e pegar outra geladeira nova. Não, é que o problema é que você não tem nenhum irmão com a caminhonete para dizer, irmão, vamos resolver esse negócio aqui. O problema, meu filho, é o amparo que você não tem. É o socorro que você não tem. Esse que é o que pega. Não é a pobreza em si. Provérbios. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. É alguns que espalham. Espalham é lançar seu pão sobre as águas. É ajudar. É socorrer. Alguns há que fazem isso. E ainda se lhes acrescenta mais. Ou seja, ele fez, se acrescenta mais para ele. Mas outros retêm, ou seja, mão fechada, mão de vaca, não dá um prego, não se move para ajudar outro irmão. Esses é para a sua perda. Por isso que está escrito em Eclesiastes o tempo de perder. Entendeu? Então o problema da congregação é esse. É que ninguém faz. É só diz. E assim mesmo, quando dá um dinheirinho para coleta lá, terceiriza, já para lavar as mãos e não se mexer. Entendeu? Aqui, ó. Na Bíblia, claro que sua condição material, financeira, sendo pouca, é difícil. Mas o coração diante dessa pobreza é o que manda. É sua atitude. Aí, a pobreza aparece como uma realidade. A pobreza é claro que é duro você ser pobre, né? Você vive no limite. Então, como eu já disse aqui, nossa, se um ventilador, você tem um ventilador, mau calor, se ele pifa, você vai ficar no calor. Porque não vai, o problema aí não é o calor em si, não, o problema aí é que não tem ninguém para te ajudar. Ô irmão, tem um ventilador lá em casa, tem outro lá em casa, ô irmão, quer comprar um ventilador? Vamos lá. Ninguém chega fazendo isso. Pouca gente vai cumprir o 11 de Provérbios. Não há proteção. Então é um grande povo da congregação, mas não tem amparo, não tem proteção, não tem irmãos que se mexem para te ajudar uns aos outros. Então você é pobre, se lasca. E aí, se você tiver algum contratempo na vida, você vai perceber aí a coisa pior que existe, além daquela pobreza que você teve. Seu liquidificador quebrou, você vai ver coisa pior. É que não tem irmão para te ajudar. Para chegar, irmão, fui ali na loja, Deus preparou um liquidificador para o irmão. Não tem isso. Não tem isso da congregação. Entendeu? O pior aqui é o desamparo. Que você vai ver é o desamparo. Então, se você não tiver família, você está lascado. Aí a família vai dizer, e os irmãos da sua igreja lá, não pode fazer nada? Não, não pode. Eles não fazem. Não é que eles não podem, é que eles não têm coração para fazer. A ordem de Deus está aqui em Salmo 68:5. A ordem de Deus é, não os deixem de lado, não os desprezem.
Mais ou menos essas palavras aqui. Ele mesmo se apresenta como defensor deles. O órfão, pô, você ser órfão, você não tem pai nem mãe, filho. Ou não tem pai, que era o provedor da casa. O estrangeiro, nossa, é estrangeiro, cara. Você não tem família, não tem amigo, não tem ninguém, você é estrangeiro. E a viúva, rapaz, o marido morreu. Ela não tem proteção, não tem SUS, não tem coisas sociais do governo. Não tem, meu filho. Se ela ficar doente ali, ela se lasca ali. Entendeu? Por isso que o Senhor fala muito em órfão, pobre, viúva e estrangeiro. Para que o povo dele desse amparo, porque o Senhor abençoa uns, é para justamente esses que tem mais, ajudar os que não têm. Não, o cara que é abençoado na congregação, o cara que conseguiu alguma coisinha, ele acha que é porque ele é o bonitão, que ele é o abençoado, que ele é o talento, ele é o profissionalmente, ele acha que é para ele. Aí ele mora no apartamento, aí final de semana sai para jantar, de noite quer comer alguma coisa, é só pedir pelos aplicativos aí de consumo e que se lasque o resto. Aí ele deu uma merdinha do dinheiro lá na coletinha dele, e aí lava as mãos que nem Pilato. E ele se esquece do mandamento do Todo-Poderoso, que era para ajudar o pobre, o órfão, a viúva, os vulneráveis, o estrangeiro. Ele se esquece disso. Aí vem o tempo determinado, pau no rabo dele. É por isso que está acontecendo isso. O cara ignorou os Salmos 68, ignorou Deuteronômio 10, e aí, meu filho, a pobreza, às vezes não é a falta de comida que o pobre tem, não. Não, ele não pode comprar não pode comer, por exemplo, 2, 3 pães, come um. Não é isso, é que ele é ignorado, meu filho. Ele é desprezado, fica invisível, porque cada um está correndo para o seu. E essa solidão aqui, você fica na solidão, mora lá na periferia, e aí quem mora no lugar mais nobre, nos melhores lugares da cidade, ignora você que está na periferia, não quer nem saber de você que está na periferia. Essa solidão, velho, é que é terrível. Esse sentimento de que ninguém se importa com você é pior do que a situação em si. Porque às vezes você pode estar na periferia lá, você paga aluguel, tá pago aluguel, você tem umas coisinhas na despensa, você tem lá a sua vidinha, tem lá aquele jantarzinho, todo dia aquele mesmo jantarzinho, todo dia aquele mesmo almoço, todo dia aquele mesmo café, mas não tem amor fraternal, meu filho. Ninguém chega lá e diz: ei, irmão, conta comigo aqui. Estamos aqui, estamos juntos em Cristo Jesus. Não tem ninguém, filho. Não tem a atenção, não tem o amor fraternal, não tem a presença, sabe, de que falou aqui. Não tem a presença, você sente-se só no meio de um grande povo. Não tem aquele cuidado. Não tem aquele, estou aqui, irmão, estamos juntos. Não tem. Então, essa presença que falta, esse sentimento de que ninguém se importa com você, que é pior do que a situação em si. Você está aí, quando chega na merda do culto, na porcaria daquele culto, ali tá, tudo, irmã, Deus abençoe, irmã, pai dela, irmã, tá congregada aqui, mas por nada, aquele falso amor, aquele sorriso falso e mentiroso. Mas na vida real, ninguém se importa um com o outro. Saiu dali, dos átrios da congregação, do estacionamento da congregação, cada um se vira. É isso, meu filho. É isso que pega. E é isso que faz o Todo-Poderoso ficar pelo avesso e acertar a conta com quem vive desse jeito. Porque você fica com aquela sensação de na congregação ninguém se importa com ninguém. E o que o Senhor Jesus pregou foi justamente o contrário.
Então, que esse cara vem com essa porcaria de missão fraternal, isso é uma merda. Estão há 100 anos estavam aí, só agora que vieram fazer. Por causa disso. Não fizeram no tempo oportuno, que foi os 100 anos. E agora vem com essa conversa vagabunda de missão fraternal. Aí eles acham que vai mudar o julgamento do Todo-Poderoso. Olha aqui. Então se liga, meu filho. Se você quiser ser crente, é assim. É assim que é crente. Não adianta você ser crente da sua maneira, não. A sua maneira não interessa para o Todo-Poderoso. A sua maneira não vai te salvar. O que vai te salvar, é se você fizer o que o Senhor Jesus mandou fazer. Não interessa o que você faça. Sabe? O Evangelho não apenas sobre dar coisas assim material, mas sobre não deixar o outro sozinho. Foi por isso que o Senhor Jesus falou aqui, ó. Olha o que o Senhor Jesus falou aqui, ó. Ó, o que o Senhor Jesus falou aqui, ó. Um mandamento, não, sim, também tem esse, mas esse é quem não deixar, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando você está fazendo para o irmão, está fazendo para o Senhor Jesus. Se você não faz para o irmão, não está fazendo para o Senhor Jesus. Então você não é digno do Senhor Jesus. Então você não vai se salvar. Se quiser se salvar, meu filho, tem que fazer isso aqui. É quando faz para o irmão. Então quando você trata um irmão invisível, ou ignora ele, que nem esses pecadores CCBs fizeram, ignorou. CC besta é a seguinte, CC besta é assim. Ele ama gente, mas ama gente da família dele. Saiu dali, ou os agregados, tipo genro, tipo nora, neto, e olhar cunhado, se continuar casado ali. Saiu dali, meu filho, você é invisível para ele. Então CC besta não ama ninguém, ama a família, quem tem família. Não, aí não cumpre o mandamento. Aí tropeça nesse mandamento. E se você ficar tropeçando no mandamento, você nunca vai para o céu, meu filho. Não perca seu tempo. Não seja cristão de Araque. Oh, não deixa o outro sozinho. Aí, reconhecer o valor do irmão e não descartar ninguém. Não fazer acepção. A pobreza que mais destrói é a do coração endurecido. Então, pobre de coração, pobre de espírito de compaixão, de enxergar o outro, ignora o outro, pela condição social dele, pela condição na hierarquia da igreja, e aí ele ignora o outro, e aí tropeça e pisa, escarnece do mandamento do Senhor Jesus, que é não amar o pai ou a mãe, ou dinheiro, nada, sabe? Se liga na verdade aqui, do cavaleiro. Entendeu? Você, ó, Deuteronômio, a causa que está escrita aqui, Deuteronômio 10, defenda a causa do órfão e da viúva. A causa aqui não é só no judiciário, uma causa. Não, defender, proteger o outro, amparar o outro. Ama o estrangeiro, dando-lhe pão. Ama o estrangeiro. Por quê? Por que o Senhor falou assim? Para os filhos de Israel amar o estrangeiro. Porque eles foram estrangeiros no Egito. Sabia muito bem o que é ser estrangeiro. Sabe o que é ser pobre. Você não ser natural daquela terra. Então, vem um irmão aí, batiza, Deus chama na graça. Aí entra no meio de onde você já está, você não pode tratar ele com desprezo, com ignorar ele. Não, ele precisa ser incluso. Ele precisa se sentir natural da terra, porque está na família de Cristo. Você não pode tratar ele com desprezo. Foi o que o Senhor mandou fazer. A ordem não é a ordem aqui em Êxodo, não maltratar nem oprimir o estrangeiro, pois fostes estrangeiros no Egito. Não maltratar, não tratar com indiferença, que já é um maltrato. Maltratar bem é aconchegar ele. Êxodo aqui,
lembrança do passado, porque Israel foi chamado do Egito. Foi por isso que Israel ficou no Egito, para ser tratado como estrangeiro, para sentir na pele do que é ser estrangeiro, e aí tratar bem depois que tiver numa boa. Então, quando você é chamado na graça, você já está ali há algum tempo, quando você já sabe como é difícil ser incluso. Então, você é chamado, quando chegar o outro e vier para a mesma graça, você saber que ele precisa ser puxado para dentro e ser incluso para ter uma convivência ali, sabe? Para ele não se sentir sozinho. Foi por isso que Israel foi chamado do Egito. Para você ter empatia, sabe? Com os outros. Você ser besta para ele, isso aqui para ele é uma blasfêmia. E para cristãos de Iraque. Porque é gente que não tem coração. O problema, meu filho, não é a pobreza em si, mas é o desprezo. O problema não é ser estrangeiro em si, mas é o desprezo. Mesmo que o estrangeiro chegue numa terra, mora em outra, mas ele tenha condições lá de comprar uma casa, comprar um carro, ou viver ali, mas nós, seres humanos, precisamos do amor fraternal, do aconchego. Sabe? É ruim viver sozinho. Na congregação, se você é batizado, vem do mundo sozinho, batizado na família, você não tem amparo ali, meu filho. Não tem. Aqui é que é o problema. Tá? E aí, fizeram isso. O que é que acontece? Não fizeram isso que eu estou falando aqui durante 100 anos. Agora, vem com missãozinha merda, fraternal, tentando consertar a coisa. E ainda tenta consertar com merdinha de missão fraternal. Não é eles fazendo, cada um fazendo. Entendeu? Ou você cumpre o que está escrito, meu filho, ou, velho, você não tem nada a ver com Deus, sabe? Você só se diz crente. Você só usa o nome de cristão, mas você não é merda nenhuma. Nunca foi cristão, nem sabe o que é Cristo. Provérbios: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. O pecado, meu filho, o problema não é ser pobre em si, mas é ser desprezado pelo outro. E também de outro pobre. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: ou você cumpre, velho, o que está escrito, ou você não tem parte com o Todo-Poderoso. É prática. A Bíblia é prática. O Evangelho é prática. Ou você pratica, ou você não tem nada a ver com Cristo. Ou você nunca viu. Lucas, a parábola do rico e Lázaro. O rico não foi condenado. A parábola do rico e Lázaro, o rico foi condenado por ser rico? Não, Jó foi rico. Abraão, rico. Jó, nossa, Jó é um magnata hoje aí. Abraão foi rico, Jacó foi rico, Isaac foi rico. Muitos homens de Deus foi rico. O problema, ninguém é condenado por ser rico. É condenado quando deixa de fazer o que ele tem que fazer. E aqui tanto rico como pobre. Não interessa se você é rico, você é pobre. O que manda é que você é condenado por não fazer, por não praticar as boas obras. Maria, Marta e Lázaro foram ricos? Não. Zaqueu era rico? Era. Mas eles, cada um praticava aquilo que lhe era devido praticar. Jó foi rico. Ele fazia o que tinha que ser feito. Não é problema, ninguém é condenado pela riqueza, ou ninguém é condenado pela pobreza. Mas cada um faz o que lhe é devido fazer. O rico e Lázaro morreu. O rico viveu a vida só na maré mansa. Se lascou no final. Então, meu filho, aliás, a parábola do rico e Lázaro mostra muito bem que se você for rico
e não tiver coração, velho, não tiver compaixão, piedade, não tiver um coração justo e reto e de equidade, você faz todas essas atrocidades aqui que eu estou falando. Aí o tempo passa, no tempo determinado o Senhor vem, acerta a conta com você e você está lascado. Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Mostra que Deus não cuida apenas da necessidade material, mas também da solidão e da sensação de abandono. Salmos 68. A sensação de abandono que você tem dentro da congregação é terrível, sabe? Porque tem aquelas famílias nascidas no lar cristão, aqueles patriarcas de família que foram batizados lá na década de 50, 60, 70. Aí eles têm filho hoje com 30, 40 mais anos, têm netos. Dentro dessas famílias, essas famílias se juntam hoje na congregação, fazem lá um negócio no feriado. Cara, e não quer nem saber de quem Deus chamou na graça agora. Você nem lembra de você, meu filho. Se lembrar também, se encontrar na rua, faz de conta que não está te vendo. E você se sente um de estrangeiro. Esse pessoal, velho, que tem famílias grandes na congregação, aí você chega, é batizado só você na sua família. Você não vão te convidar para absolutamente nada. Entendeu? E aqui que está a desgraça deles. O tempo passou, agora eles estão colhendo o que não plantou. Ou, como diz lá, a misericórdia triunfa no juízo. Chegou o tempo do juízo e eles não estão colhendo misericórdia. Por isso que estão aí pedindo paz, estão aí tristes, estão aí aflitos, estão aí por dentro, na tristeza medonha, começando a ficar triste por causa disso. Porque no tempo de praticar misericórdia, eles não praticaram. Chegando no tempo do juízo, que eles vão precisar de misericórdia e não tem, porque eles não exerceram, eles não espalharam a misericórdia que está escrita aqui no Provérbios. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Ou seja, praticou misericórdia. Quem praticou misericórdia, colhe misericórdia no tempo do juízo. Quem não praticou, no tempo do juízo, meu filho, a quem é morte, a quem é castigo, a quem é peste, a quem é luto, sabe? Porque passou o tempo teve o tempo de cumprir e espalhar misericórdia, não espalhou. Então as famílias de CCBs inteiras aí, fazem lá um churrasco, um almoço especial, vai convidar um órfão, um estrangeiro, um pobre, aquele pobre lá da periferia, que tem aquele cafezinho lá todo dia, aquele almoço lá todo dia, aquele jantarzinho lá todo dia, vai convidar? Não vai, não espalhou, não plantou misericórdia. Chegou o tempo de acertar a conta, no 3 de Eclesiastes, lá ele está lascado. A família, está todo mundo da família lascado. Quem que vai socorrer eles? Ninguém. Porque são todos culpados, todos transgressores. Meu filho, por isso está todo mundo aí, ó. Sabe? Por isso está todo mundo aí lascado. Entendeu? Porque é um povo, velho, que não se compadece de ninguém. É indiferente. Ó. Eu fiz aqui um shorts, fiz aqui um vídeo falando dos top 7 que norteia todo o Evangelho. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos. Você só é conhecido que é discípulo do Senhor Jesus se você fizer como o Senhor Jesus fez. Por que o Senhor Jesus disse, um novo mandamento te dou? Porque foi uma coisa que só ele fez.
E ele disse para todo mundo fazer o que ele fez. Por isso que é um novo mandamento. O Senhor Jesus deixou a glória, deixou o sossego, deixou lá tudo e veio para cá sofrer por todos nós. Por isso que só ele pode dar esse mandamento. E ele disse que era para nós fazer. O Senhor Jesus deixou a glória dele. Um CC besta aí, que construiu uma família aí, começou nos anos 50, 60, 70, 80. Ele tem família, tem filho, tem neto. Um CC besta desse, ele acha que visitar outro irmão lá na periferia é perca de tempo. Se o Senhor Jesus falou, se o Senhor Jesus deu a vida pelos irmãos, ele disse que é para nós também dar vida. Ora, se um CC besta não tem coragem de fazer nenhuma visita, vai fazer o quê? Um CCB acha que é perca de tempo. Aí ele trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a sábado. Ele, naquele dia de folga dele, é descansar. Você acha que ele vai fazer visita? Já não faz de segunda a sexta porque está trabalhando. Estou trabalhando, tem que levantar amanhã, tem que trabalhar. Não vai fazer no semana? Tem que descansar, tem que ficar com a família. Transgride, não só não faz esse, como também não faz quem amar mais o pai e a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Não faz porra nenhuma, rapaz. Gente, sabe, esse povo que se diz que de Bíblia, não faz merda nenhuma e acha que é crente. É por isso que essas porra ora e não acontece nada. Porque não dá para outro irmão nem uma hora, nem duas, nem três de atenção, de visitar o irmão, de se visitarem, vai dar vida. Se não faz uma visita que é de graça, imagina se for para tirar 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000 ou mais para comprar um objeto para o irmão, um bem de consumo, um ventilador, um ar-condicionado, uma geladeira, um sofá, essas coisas. Cara, você acha que é perder tempo ir na casa do outro? Se não faz o mínimo, véio. Então, meu filho, fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé e não pratica os mandamentos que o Senhor Jesus mandou, cara, você é um babaca. Você é um Zé Mané, velho. Você não entende de Bíblia, você tá cego. Porque ou você faz ou você não faz. Fé sem obras é morta. Por isso que o Senhor Jesus falou, um mandamento novo te dou. Porque o Senhor Jesus deixou tudo para fazer por nós. Ele também quer, ele exige, aqui não está pedindo, aqui está mandando, é um mandamento que você tem que fazer. Mas o picareta, Efésios 2,8,9, eu sou salvo aqui de qualquer jeito. Então, pau no rabo de quem pensa assim, meu filho. Num tempo determinado, a vida de um cabra desse é escorregadia. Um dia ele não existe, no outro ele não existe. Tá? Os pilares do Evangelho. Então, porque tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Então essa merda de projetinho de missão fraternal passou 100 anos aí e não fez isso. Agora por que eles estão se mexendo a fazer? Porque, olha, aí quer ver se Deus é otário, e aí esquece tudo que mandou, esquece tudo, e aí eles acham que escapam. Não fizeram absolutamente nada. Então, meu filho, fé sem obras, merda nenhuma, não vale merda nenhuma. Ou você pratica o que está escrito, velho, ou você não conhece. Então, missãozinha fraternal. Passaram 100 anos aí. Agora de repente se lembraram de que o Senhor Jesus disse que era para visitar. Sabe? Isso é a parte fácil. Imagina 70 vezes 7. Que aqui eu quero ver você passar. Aqui, meu filho, o cara acha que o que estou falando aqui, o que eu falei aqui agora é estreito. O estreito é um 70 vezes 7, meu filho. Isso aqui é estreito. Tá? Então o Senhor Jesus falou, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Amar o quê? De língua, de palavra, de mandar mensagem no WhatsApp, no Messenger e não sei o quê. Não, meu filho, amar de obras, de práticas, de inclusão. Amar, aqui, ó, amar de inclusão, de visitar, de não deixar o outro sozinho, de não ignorar, de não desprezar, de não deixar o outro invisível, de não deixar de lado, de acolher, de sustentar, de fazer justiça, de se mostrar junto, sabe? Não fazer do outro lá se sentir que ninguém gosta dele. E na verdade na CCB, nessa congregação é assim hoje. Entendeu? Então amai-vos, é nisto que você vai saber quem ama e quem não ama. É fazendo que você vai saber quem é quem. Não é falando, não. Vai para o inferno com seu amor, rapaz. Se você não praticar. Já? Vai para o inferno com seu amor. Ou você cumpre o mandamento, é nisso que você sabe. É assim que o Senhor Jesus vai saber quem é crente. É fazendo. Está fazendo que nem eu fiz? Eu deixei minha glória para ir aí e salvar você. Está fazendo uns aos outros que nem eu fiz? Tô. Então você é meu irmão. Não está fazendo? Vá se lascar. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Porque colhe daquilo que fez. Mal, porque teve a oportunidade de fazer o bem ao outro, não fez, portanto, fez mal. Foi negligente, lavou as mãos, que nem Pilatos, passou de largo, que nem o sacerdote e o levita, não fez. E aí vai ficar cheio de mal. E aí vai ter oraçãozinha que dê jeito, com um picareta desse? Com gente leviana? Não vai. Porque não diminui o sofrimento do irmão, do órfão, do pobre, do estrangeiro. Então, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Cara, se você não acredita num negócio disso aqui, cara, você é do capeta. Sabe? Quem prega a Bíblia, quem lê Bíblia, quem se diz crente e ignora um negócio disso aqui, cara, sai de perto dele. Que ele é um mentiroso descarado. Sabe? Se você não acreditar nisso aqui. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Esses CCBistas vão cair, porque eles confiaram no dinheiro, eles confiaram no patrimônio, eles confiaram nos seus parentes patrimônio. Eles vão cair. Mas os justos reverdecerão como a rama. Ou seja, vai reverdecer, porque mesmo que esteja sequinho lá na sua pobreza, é justo, lá no seu mundo ignorado, na situação lá ignorada, ele está lá sequinho, mas ele tem raiz. Basta chover em um tempo razoavelmente bom e ele vai reverdecer. Onde ninguém dava nada, vai começar lá a ver o reverdecimento. É assim que isso quer dizer. Sabe? Aquele pobrezinho lá, aquele irmão ali, padeceu, sofreu necessidade, viveu em desamparo, viveu ignorado, viveu desprezado, invisível, ninguém via ele, mas ele tinha a raiz lá, a raiz da fidelidade lá. Então, ele vai reverdecer quando o tempo for favorável, ele vai reverdecer, ele já está lá, invisível, mas ele vai reverdecer. E o filho da puta que confiou no dinheiro ou em familiares e amigos, não sei o quê. Isso aqui, velho, é para quem quiser se salvar, atentar para isso aqui. E não ser babaca e não perder tempo ouvindo picareta, que fé sem obras não salva ninguém, meu filho. Interessa
sua média, sua fé. Aliás, não é fé, é uma falsa fé. Fé morta. Mas se você não praticar, tá lascado. Pegou a visão? Até mais, hein?